Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula na disciplina da metodologia da pesquisa científica, dentro do curso de Tecnologia em Segurança Pública. Estamos indo para a nossa 14ª aula. Essa 14ª aula, irei trabalhar com vocês o e-book da editora Unitins, dentro do rol do que a gente vem apresentando para vocês de revistas, revista Humanidades e Inovação, revista de extensão, agora chegou a vez de apresentar um pouquinho do template, do que a gente tem como modelo para o e-book digital que é feito através da editora da Unitins. Irei apresentar alguns dados mais técnicos para vocês terem uma dimensão de como deve proceder, né, e qual é o modelo que se tem quando se pensa em publicar um livro digital, um e-book, né, que pode ser um manual, pode ser um livro com vários capítulos. Então, essa proposta está no rol das possibilidades aí que temos dentro dessa disciplina esse semestre. Irei projetar para vocês conhecerem um pouquinho como que está estruturado aí esse modelo. É interessante vocês se atentarem para ir diferenciando as revistas, né? Quando a professora Jeane apresentou para vocês a revista de extensão, está mais relacionada ao relato de experiência, né? Vivências. A revista Humanidades e Inovação está mais relacionada aos artigos, e esse está mais relacionado à publicação de livros digitais, né, com capítulos, sessões, ou manuais também, de questões práticas que vocês possam ter já na vivência do dia a dia, mas querem transformar em um manual. O que a revista apresenta para a gente? Algumas orientações para essa publicação. Né? A proposta da publicação deve estar em um arquivo único, num documento do Word, é necessário que a obra tenha título, prefácio, apresentação, sumário e os capítulos do livro, ou seja, tem uma estrutura de apresentar qual é a temática que vai ser feita, né? Fazer uma apresentação ali, coerente com o título, colocar quais são os capítulos ou sessões, se for pensar em um manual, né? Que estará compondo ali. Então, você vai fazer uma proposta com esses elementos que devem conter num e-book. O responsável pela obra que deverá fazer o encaminhamento dessa proposta. O texto da proposta é em 2 arquivos, né? Um com nome e o outro sem nome. Esse arquivo, ele precisa trazer também, se for ter gráficos, se for ter fotos, né? É preciso que tenha uma qualidade boa dentro dessa resolução, né? Que é uma alta resolução. Os arquivos, eles, se tiver tabelas, gráficos, precisam ser separados do arquivo com a proposta também, tá? Essas são algumas das pontuações que se faz para a publicação. Mais alguns elementos é referente à parte textual da obra. Ela deve estar na fonte Arial, que é a mais comum e cobrada pela BNT, tamanho 12, espaçamentos de 1,5, com margem de 2 centímetros, dos 4 lados, e a paginação no canto superior direito. Então, essa é a estrutura textual que deve ter esse e-book. Deve ser enviado em um arquivo com curriculares dos autores ou organizadores. É opcional o envio de fotografias dos autores ou organizadores. A revista sinaliza ainda que os textos dos capítulos deverão estabelecer coerência temática entre si, ou seja, quando eu faço uma proposta de um e-book, eu não posso colocar temáticas que não estejam interligadas, que não estejam sendo abarcadas pela proposta central do tema e da apresentação. Né? Então, eu preciso trazer ele, destrinchar propostas que sejam coerentes, que estejam interligadas. O responsável pela submissão, ele deve ler todo o conteúdo e ver essa coerência em si. A editora não aceitará textos ou coletâneas incompletas ou com partes a serem acrescentadas, mesmo imagem ou ilustrações. Então, quando for fazer o envio, é preciso enviar todo o documento. É recomendável que o título da obra seja pesquisado no cadastro ISBN, para saber se não tem nenhum título com a mesma semelhança, né? Até porque precisa ser algo inovador. O ideal é que contenha até 7 palavras, sem contar os conectores. As citações no corpo do texto, imagem, figuras, quadros,
gráficos ou referência devem estar de acordo com as normas da ABNT, que vocês já conhecem, já têm domínio, né, segundo as aulas que a gente teve, a prova que vocês realizaram, a aula de revisão. Então, a construção, tanto dos demais tipos que a professora Giane apresentou anteriormente, que traz revisão bibliográfica, através de um artigo ou documental, ou um relato de experiência, eles devem estar de acordo com a BNT. As notas deverão se ater às explicações essenciais para as notas de rodapé, né? Então, trazer notas ali só quando for necessário ter explicações essenciais. Somente os materiais indicados no livro deverão ser referenciados no final do livro. Então, quando a gente pensa em uma proposta de referencial teórico, ele precisa estar no corpo do texto todo. No caso de coletânea, as referências devem ser apresentadas ao final dos capítulos. Então, se for uma coletânea com vários capítulos, no final de cada capítulo, o autor precisa apresentar suas referências. No caso de obra de autoria individual ou coautoria, as referências deverão ser apresentadas depois do último capítulo. Quando é o mesmo autor, não precisa apresentar no final de cada capítulo, mas no final do livro como um todo. A composição da obra, incluindo o projeto gráfico e a criação da capa, será de responsabilidade da editora, reservando ao direito de desenvolver e definir o projeto gráfico que julgue mais pertinente. Entretanto, a editora apresentará a proposta da capa e a diagramação do livro para avaliação e sugestão dos responsáveis pela obra. Então, ao criar esse manual ou esse e-book, a editora vai fazer uma proposta de capa gráfica para a proposta que vocês irão submeter. É de responsabilidade do autor ou organizadores, durante o processo da publicação, proceder às correções, e sugestões indicadas pelo conselho editorial e os consultores no prazo determinado, prestar informação e esclarecimento quando for solicitado, durante o processo da editoração e publicação, participar da campanha de divulgação do livro, caso seja de autoria individual, apresentar termos de responsabilidade. Caso seja coletânea, solicitar o termo de responsabilidade de todos os autores. Então, se vai juntar 4 grupos para a construção desse manual, né? E cada seção vai ter um responsável. É preciso coletar o termo de responsabilidade de todos esses autores. Durante a fase da produção do livro, a comunicação dos autores e organizadores com a editora será realizada por modo presencial, por telefone, aplicativo de mensagem digital ou por meio de correspondência. Esse é um modelo, né, que está lá para vocês só terem uma dimensão de como que é feita essa proposta. Então, vai ter aqui a parte da identificação da Uniteams, que é uma ficha de inscrição, então vai ter título da obra, identificação do autor, organizador responsável, e-mail, contato, vínculo, nomes. Então, preenche essa ficha e, juntamente com essa ficha, é encaminhado o arquivo. A ideia da aula de hoje era bem curtinha, apresentar esse template para vocês terem uma noção de como que funciona essa submissão de um e-book, né, ou um manual ali, em forma de e-book, no sentido de vocês conhecerem que essa também é uma possibilidade. Por que essa é uma possibilidade interessante? Quando a gente fala em manuais técnicos, geralmente existem práticas ou condutas ou atividades, né, e aí a gente vai fazer essa identificação em parceria também com os comandantes, né, que estão ali há mais tempo na corporação, e a gente vai poder conseguir identificar se é possível a construção. Sendo possível, vocês serão acoplados em grupos para participarem dessa escrita também, né, e assim participarem como autores e poderem contribuir aí para uma publicação que será, né, de suma importância, pensando na possibilidade de cientificizar cientificar algo que já está ali corriqueiramente ocorrendo dentro da corporação, dentro dos serviços prestados, dentro da realidade ali da organização
dos bombeiros, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa proposta. A gente terá outros momentos, não precisam ficar tão apreensivos, né? Teremos momentos mais diretivos, ligados à construção de uma orientação e uma supervisão desses trabalhos, e também teremos outros espaços para que vocês possam tirar dúvidas, como o fórum. E bons estudos para vocês.